Olá, muito bem-vindo. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja derramada abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus, para que nós permaneçamos firmes na fé. Ainda mais nós, nos dias atuais, nós que estamos presenciando o cumprimento da profecia que está escrito no livro de Daniel, no capítulo 12, quando o profeta Daniel, pelo Espírito Santo de Deus, escreveu que a ciência se multiplicaria, o conhecimento se multiplicaria, e exatamente nos nossos dias nós estamos presenciando isto, o multiplicar da ciência, o multiplicar do conhecimento. Hoje o que nós estamos vendo é os arranjos para novos avanços científicos, tecnológicos. Não se fala em outras coisas senão nestas, as coisas relacionadas com a tecnologia, é a inteligência artificial, é a revolução digital, esse tipo de coisa, a tecnologia que está dominando do jeito que foi escrito por Daniel, para deixar bem claro para nós que Deus continua no controle de todas as coisas, ainda que o mundo jaz no maligno, no sistema político, econômico, social e religioso que tem a influência de Satanás, exceto aqueles que são guiados pelo Espírito, como diz a palavra de Deus para nós em Gálatas capítulo 5, que se nós formos guiados pelo Espírito, nós não satisfaremos a nossa carne que alia-se a Satanás para fazer as obras do diabo. Porque o que são as obras da carne? São inimizades, são feitiçarias, macumbaria, prostituição e uma lista enorme de coisas que são reprovadas pelo Criador da raça humana. Mas no mesmo texto de Gálatas capítulo 5, Paulo, ele também usado por Deus, ele fala: se andais no Espírito, não satisfareis as obras da carne. Então andar no Espírito é produzir o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então é uma lista também enorme, o fruto do Espírito, no qual nós devemos andar e produzir sobre a face da terra. Quanto mais nós que estamos de fato vivendo e presenciando, nós estamos vivendo o cumprimento da profecia e também presenciando o avanço da tecnologia, mostrando que aquilo que o Deus vivo falou é de fato o que vai acontecer. Nada além do que ele falou vai acontecer apenas o que está escrito, para que ele seja glorificado na nossa vida. E então hoje eu chamo a sua atenção para você depositar a sua credibilidade na palavra do nosso Senhor Jesus, que falou para nós. Eu vou sempre citar para você: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nós vamos encontrar Pedro e mais alguns discípulos do Senhor. Nesta época, Pedro ainda não era discípulo do Senhor Jesus, mas naquele dia o Senhor marcou o encontro com ele naquele local, naquela praia, exatamente para chamá-lo para um novo tempo, para uma nova história, para que ele cumprisse exatamente aquilo pelo qual ele havia nascido. E para que Pedro havia nascido? Para a glória do Filho de Deus, para a glória do Pai Celestial, para a glória do Senhor, para anunciar as boas novas do Evangelho, para iniciar a obra da igreja sobre a face da terra. Mas até aquele dia, o que Pedro fazia era pescar. E aqui em Lucas, no capítulo 5, nós encontramos assim: e aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, disse-lhe que o afastasse um pouco da praia. E
e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Olha que coisa boa, olha que história bonita, como começa a história de Pedro com o Senhor Jesus. Primeira coisa, ele deveria estar extremamente frustrado, não apenas ele, mas os demais que estavam com ele naquela noite angustiante, naquela noite cansativa, naquela noite depressiva, naquela noite opressora, naquela noite de fracasso, pois eles haviam lutado a noite inteira, lançando as suas redes no mar e não conseguiram apanhar nada. E ao amanhecer do dia, como de costume, lá estavam eles lavando as redes para enrolá-las e guardá-las, para quando chegasse a noite novamente, eles continuassem a sua rotina de pescadores. E provavelmente o coração de Pedro e os demais não esperava que aquele era o dia em que o Pai das luzes, o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel e justo, tinha determinado para que o Senhor Jesus Cristo, o Filho amado do Deus vivo, fosse até aquele local, até aquela praia, exatamente para mudar a história de Pedro, para mudar a história daquele local, para mostrar para aquelas pessoas e para aquele homem e para os demais que estavam com ele, que estava ali diante deles, aquele que veio para mudar a história da nossa vida. Quando o Senhor Jesus falou para ele empurrar o barco até o mar, olha, isso aqui é maravilhoso. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Para Pedro, a princípio, talvez era apenas um mestre, um religioso, um rabino a mais, que chegou ali naquele dia para falar a palavra de Deus, para dar uma mensagem para aquelas pessoas, aquela multidão que estava lá, porque eles sabiam quem era Jesus. A multidão já sabia quem era Jesus e seguia-o. E quando Jesus chegou naquele local, entrou no barco e pediu para Pedro afastar o barco para dentro das águas, para dentro do mar, Pedro jamais poderia imaginar que aquele era o dia em que a história da sua vida seria mudada de uma maneira gloriosa e poderosa. Eu paro um pouco e penso o que deveria ter passado na cabeça de Pedro, na cabeça dos seus amigos de barco, de pescaria, que estavam com ele naquela noite. Eu fico imaginando a decepção de Pedro, a desilusão, a angústia na sua alma, o sentimento de fracasso, de que a vida não tinha sentido, porque as coisas não estavam dando certo. E é desta maneira que nós sentimos quando as coisas não dão certo, quando você luta, quando eu luto, quando nós pelejamos e não temos resultado da nossa peleja, da nossa luta. Nós começamos a pensar que nada vai dar certo, que a vida não tem sentido e que não tem razão para poder viver. Muitas pessoas estão desistindo de lutar, estão desistindo de batalhar, estão desistindo até mesmo, isso já é algo que está sendo anunciado aqui no Brasil pela imprensa, isso já é algo real que está sendo anunciado, que milhares de brasileiros que estão desempregados, eles estão desalentados. E eles não saem mais para procurar empregos, porque eles já desistiram
desistiram disto, porque não adiantam, eles lutam. Tem pessoas aí que diz que estão desempregadas há 5 anos e já fez de tudo, já espalhou o currículo em toda a cidade, até fora da cidade onde mora, e não conseguiu nenhuma colocação profissional. E essas pessoas então se transformaram em uma massa de pessoas desalentadas, oprimidas, angustiadas, sem razão para viver. Esta é a razão também do aumento do suicídio, do aumento dos dependentes químicos, do aumento também de pessoas violentas dentro dos lares e maltratando, matando a sua própria família e também cometendo o autoextermínio, de se suicidarem por causa desta situação de fracasso, a situação opressora, a situação que leva a pessoa a desesperar e pensar que não tem mais saída para ela. Então o texto que nós lemos aqui agora mostra isto para nós, que também Pedro e os demais que estavam com ele naquele dia, naquela pescaria, eles estavam também com esse sentimento de desalentados, porque haviam lutado a noite inteira, era o que eles sabiam fazer, pescar. A profissão deles era esta, eram pescadores, e pescando eles sustentavam as suas famílias com os peixes que eles pegavam, eles o vendiam e com o dinheiro eles sustentavam as suas casas. Então não estava dando certo. Como é que eles sustentariam as suas casas? Mas qual foi então o novo que aconteceu na vida desses homens? O que foi de novo que aconteceu? O de novo é que Jesus Cristo foi até eles. Eles não foram até o Senhor Jesus, apesar do Senhor Jesus estar famoso e a multidão ir atrás dele, a multidão segui-lo. Mas Pedro e os demais não foram até o Senhor Jesus. Pedro e Tiago e João não foram até o Senhor Jesus. Jesus foi até eles. Por que Jesus foi até eles? Porque eles estavam no plano do Senhor, eles estavam no plano de Deus. Apesar de Jesus Cristo não estar no plano da vida de Pedro, no plano da vida de Tiago e de João, mas Pedro, Tiago e João estavam no plano de Deus, estava no plano do Senhor Jesus. E é o que eu digo para você nesse dia. Talvez você não tenha colocado Jesus Cristo no plano da sua vida, ou talvez você não tenha nem pensado em que Ele te usará de uma maneira poderosa para que o nome dEle seja glorificado. Talvez você está aí preso naquela dificuldade que você vem relutando contra ela anos e anos, naquela luta que você já acha que não tem mais saída. E nessa luta você não tenha colocado Jesus Cristo no seu plano. Mas Jesus Cristo já te colocou no plano dele. Ele já havia colocado Pedro, Tiago e João nos planos dele, mas eles não sabiam disto. Tanto é que quando o Senhor disse para eles assim, depois de ter usado o barco, no verso de número 5, depois de ter o Senhor usado o barco e pregado a palavra do Senhor Deus para a multidão que lá estava, ele fala para Simão, ele fala para Pedro, Jesus fala para o Simão, faze-te, verso 4, quando acabou ele de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Aí o Simão respondeu para ele, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhado, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, algo novo aconteceu. Algo novo aconteceu porque Jesus Cristo foi até Pedro, Jesus Cristo foi até Tiago, até João, porque eles estavam no plano de Deus, eles estavam no plano do Espírito Santo, eles estavam no plano de fazer Deus ser glorificado, fazer Jesus Cristo ser glorificado na vida deles. Mas é uma coisa séria, porque quando nós estamos passando por um problema difícil, principalmente esses problemas da nossa vida que se arrasta anos e anos, décadas e décadas, leva a gente a viver sem brilho na nossa vida.
a viver aquela vida opaca, aquela vida sem entusiasmo, sem vontade de reagir e buscar algo novo. Muitas pessoas estão desta maneira, têm passado por tantas angústias, por tanto tempo de decepção, de desilusão, que já não espera mais algo novo acontecer, já não espera mais que Deus faça alguma coisa em favor dela, mas Deus vai fazer. Ele vai fazer, como ele fez aqui na vida de Pedro, Tiago e João, que para eles era apenas um dia a mais de fracasso. Provavelmente essa história já havia acontecido outras vezes, e eles voltado para casa de mãos vazias. Mas naquele dia foi diferente, porque aquele dia mau foi o dia que Deus operou o milagre na vida deles por intermédio do Senhor Jesus. Mas era preciso ter a coragem de obedecer à voz do Senhor. O problema meu e seu às vezes é isto: ele nos coloca em situações de desafio exatamente para testar a nossa fé e para nos aprovar. Não é para testar a nossa fé e nos reprovar e falar: você não presta, você não vale nada, você é um inútil, você é um imprestável, você tem mesmo que morrer. Não, isso não está no plano de Deus para a nossa vida. Argumentos como estes são argumentos de Satanás, são argumentos do diabo. Ele é que fala esse tipo de coisa para as pessoas: você é um fracassado, você é uma fracassada, você não adianta você ficar debatendo, você vai tentar de novo, isso não vai dar certo, isso não tem futuro. Então as pessoas às vezes não acreditam mais na gente, por causa destas situações que nós vivemos, por causa das lutas que nós enfrentamos no dia a dia, por causa dos problemas que se tornam crônicos na nossa vida, por causa da vida medíocre que nós levamos, ou seja, bem abaixo da média, bem abaixo da nossa capacidade de raciocínio e de realização. Mas às vezes por causa das circunstâncias, ou nós tentamos 1, 2 ou até 10 vezes, ou 1 ano ou 2 anos, e aquilo fracassou, aquilo não deu o resultado esperado, e aí nós mesmos desacreditamos de nós. E aí todas as demais pessoas também desacreditam de nós: aquela mulher ali não vai conseguir, ela não consegue não. Aquele homem, não, aquilo ali não consegue não. Quantos anos, aquele ali é um coitado, é uma coitada que está lutando, mas não tem resultado. Não, aí alguém chega e fala: mas sabe aquele homem, eu vou fazer uma sociedade com ele. Você é doido, aquilo é um pé frio, aquilo é um fracassado. Aí eu vou fazer uma sociedade com a fulana. Mas você vai fazer uma sociedade com aquela mulher, e aquilo é uma fracassada, nada dá certo na vida daquela mulher. E assim, com essas classificações que o diabo faz da nossa vida, nós acabamos cedendo aos enganos dele, porque nós começamos a pensar de fato que nós somos fracassados e que não dá certo, Deus não está conosco, nós estamos sozinhos no mundo, nós fomos abandonados, ninguém vai nos ajudar. Então o que tem que fazer é aceitar a derrota, aceitar o fracasso e ponto final. E uns piora ainda mais a situação, porque eles falam assim: não, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, então a única coisa que eu tenho que fazer é morrer. Não é nada disso. Você não pode fazer isso, eu não posso fazer isso, porque no dia que nós pensamos que é o pior dia da nossa vida, é exatamente o dia que Deus vai entrar em ação e mudar a história, como Deus entrou em ação e mudou a história de Pedro, mudou a história de Tiago e de João naquele dia, quando eles já estavam cansados, afligidos pelo fracasso da pescaria que não havia dado certo, da noite de sofrimento no alto mar, dos perigos do alto mar, sem conseguir apanhar os peixes. Ele voltaria para casa com aquela tristeza, levando tristeza para sua esposa, levando tristeza para sua família. Mas foi exatamente o dia que Deus determinou que eles estariam sendo abençoados poderosamente. Foi o dia que Deus determinou a bênção na vida deles. E que bênção? De que maneira? Ao encontrar com o Senhor Jesus. Jesus foi até eles, eles não foram
foram até Jesus para que tivessem as suas vidas transformadas, mas Jesus foi até eles para transformar a vida deles. Exatamente o que ele falou: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E ele mostrou aquilo para Simão, que logo depois ele teve o nome mudado para Pedro. Ele mostrou isto para eles, quando ele falou: pega o barco e vai, faz-se alto mar e vai pescar. A primeira ação de Pedro foi a realidade cruel da sua vida. Eles haviam pescado a noite inteira, provavelmente estavam cansados, e ele disse: Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos, trabalhamos toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então ele depositou o crédito no que Jesus Cristo estava falando para ele. Quando ele depositou o crédito na palavra do Senhor Jesus, ele agiu. Quando você depositar fé na palavra de Jesus Cristo, você vai agir, e quando você agir, Deus vai reagir e vai fazer um milagre na sua vida. Se Pedro não tivesse agido quando o Senhor falou para ele, se Simão não tivesse agido, se Pedro não tivesse agido quando ele ouviu a palavra de Deus, não teria como Deus mudar a história da sua vida. Se ele não tivesse agido quando o Senhor Jesus falou para ele: faste ao alto mar, volte lá, vai trabalhar de novo, pegue o barco. Olha, o Senhor falou para ele, acabando Jesus de falar, disse a Simão: faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Então ele deu crédito a isso. Ele esqueceu as circunstâncias, ele esqueceu o cansaço, ele esqueceu aquele momento ruim da sua vida, aquela noite cansativa, aquela noite sofrida, e depositou a sua fé na palavra do Senhor Jesus e pegou o barco. Disse para ele: Senhor, mas sob a tua palavra, ou seja, debaixo da tua palavra, agora eu vou, agora será diferente. Eu imagino ele chamando os seus companheiros de trabalho. Eu imagino ele chamando o Tiago e João: vamos de novo. Mas novamente, vamos agora, só que nós vamos agora debaixo da palavra do Mestre, debaixo da palavra do Senhor. Ele mandou nós fazermos ao largo e lançar as nossas redes, então nós vamos agora, mas não vamos na nossa capacidade de pescadores, não vamos na nossa capacidade profissional, não vamos na nossa capacidade intelectual, não vamos confiando na tecnologia, confiantes no avanço científico, não vamos confiantes na palavra de Deus, não na palavra do homem, mas vamos confiantes na palavra de Deus, na palavra do Deus vivo, que tem revelado sobre nós todas as manhãs algo novo que nos dê esperança. É isso que nós precisamos fazer. Ainda que nós estejamos vivendo e vendo o cenário desfavorável, as dificuldades só intensificando, os problemas só aumentando, vamos parar de agir confiante nas palavras dos homens, confiante no poder científico, tecnológico, e vamos confiar na palavra de Deus, porque a palavra dos homens falham, o poder também da tecnologia falha também, o poder do digital falha, porque são máquinas e máquinas falham, são seres humanos que estão por trás e seres humanos falham. Como que pode? No tempo do grande avanço tecnológico, o mundo está numa situação como esta, uma massa de pessoas falidas sobre a face da terra. Se os homens têm demonstrado aí as suas ferramentas para resolver os problemas do mundo, e o mundo os problemas não resolvem, só vão intensificando cada vez mais. O problema está em que as pessoas têm confiado só no homem, na tecnologia, e não têm confiado em Deus. As mesmas ferramentas que o Pedro tinha em suas mãos, o barco e as redes, e os seus companheiros, eles foram pescar, tentaram a noite inteira e não conseguiram nada. Agora, depois que Jesus Cristo libera a bênção, dá ordem aos peixes para ficar lá esperando a eles, para entrarem nas redes. Agora já não era mais com a capacidade deles, mas usando as mesmas ferramentas, o mesmo barco, os mesmos amigos, as mesmas redes que eles haviam acabado de lavar. Eles voltam para lá agora, mas volta com a promessa do Senhor Jesus,
com a promessa do Deus vivo, com a promessa da vitória, com a promessa da bênção que agora daria certo, porque agora eles estariam indo respaldado com a palavra do Mestre, com a palavra do Senhor Jesus, com a palavra do Filho de Deus. Então eles foram agora na fé, na esperança de que eles voltariam com as suas redes, agora trazendo peixe. E exatamente isso que aconteceu. Eles foram lá, eles lançaram a rede. Olha o verso de número 7. Então fizeram, olha aí, verso 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Verso 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, ou seja, os barcos quase afundaram de tanto peixes que eles pegaram. Mas tudo isso porque agora eles tinham o respaldo, o amparo da palavra do Senhor Jesus. O que Jesus falou para nós? Falou para eles e para nós: se pedirdes a Deus alguma coisa em meu nome, eu vos farei. Ou seja, Ele vos fará, Deus fará, Jesus Cristo fará. Então que você não se entregue à aparência da situação que você já vive há anos e anos, as circunstâncias que às vezes te levou à pobreza, até mesmo à miséria, ao endividamento, e não vê solução para isto. Eu chamo você para agir a partir de hoje, respaldado pela palavra do Senhor Jesus Cristo, que é fiel. Ele é fiel testemunha, Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele foi o que Deus constituiu como rei das nações e juiz dos vivos e dos mortos. Ele é o juiz fiel dos vivos e dos mortos. A palavra que sai da boca dele é a palavra fiel. Então que você age, que eu age, que nós venhamos agir, mas agir não nas promessas dos políticos que não podem cumpri-las. Bom seria se eles falassem e pudessem cumprir o que falam, mas eles não cumprem. Eles não conseguem cumprir o que prometem no tempo da campanha eleitoral. E aí cria mais uma massa de pessoas frustradas e decepcionadas. Então é a hora de nós pararmos de acreditar nas promessas do homem, que são sujeitos a falhar, como nós somos também, e passarmos a acreditar na palavra do Senhor, como fez Simão, Pedro e os demais naquele dia. No verso de número 8 nós vemos assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, como também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, porque doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Ou seja, Pedro começa uma nova vida. Ele começa uma nova vida, não agora na sua experiência de pescador, não agora na sua capacidade humana, mas ele começa um novo tempo, uma nova vida, agora respaldado na palavra de Deus, porque ele viu que a palavra de Jesus Cristo é poderosa. Ele havia acabado de comprovar isto, porque no mesmo local que ele havia pescado a noite inteira sem pegar nada, quando ele ouviu a palavra de Jesus Cristo e foi novamente lá, no mesmo local, lançou as redes e pescou os peixes que ele havia desejado pescar e não havia conseguido. Então o que ele faz? Quando Jesus fala para ele, agora para frente, você será pescador, vocês serão pescadores de homens, eles simplesmente deixaram tudo, arrastaram para a praia, deixando tudo, e aí seguiram ao Senhor Jesus. Por quê? Porque eles viram que em Jesus Cristo eles tinham futuro.
Em Jesus Cristo, a vida deles seriam diferentes, seriam transformadas em vidas de pessoas vitoriosas, como foi feito. E para a glória de Deus, é o que Ele espera de mim e de você, que nós também tenhamos esta mesma atitude, que nós mudemos o nosso modo de falar, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, e comecemos a falar, a pensar e a agir conforme a palavra de Deus, conforme o ensinamento do Senhor Jesus, porque o que a boca vai falar, do que está cheio o coração. Se o seu coração estiver deprimido, oprimido, angustiado, odiando a vida, odiando a todo mundo, você falará exatamente disto, de frustração, de decepção, de opressão, de ódio, de revolta. Mas se o seu coração estiver cheio da palavra do Senhor Jesus, você abrirá a sua boca e você transmitirá esperança para as demais pessoas que estão em sua volta. Eu sempre digo para as pessoas, quando elas me procuram, vem me contando a dificuldade que elas estão falando, que elas estão vivendo, que elas estão passando, ou que elas estão ouvindo alguém falar para elas, eu as ouço. E depois eu digo para elas, vamos orar. Porque a única maneira que nós temos de mudar situações é nós orando e buscando a Deus para que Ele faça uma intervenção na nossa vida. No caso de Pedro e os demais amigos dele, eles não faziam esta oração porque eles ainda não haviam encontrado Jesus Cristo, mas Jesus Cristo os encontrou. Agora sim, agora eles encontraram Jesus, porque Jesus foi até eles, Jesus foi até o local do fracasso deles, o local do infortúnio, da decepção, da desilusão, e mudou aquela história. Jesus vai ao teu encontro, Ele vem ao meu encontro, Ele já está indo ao teu encontro para mudar o infortúnio da sua vida, para mudar a sua história, para te dar uma vida abençoada, uma vida repleta de fé, de esperança e de amor, que às vezes já havia esfriado em seu coração por causa das circunstâncias da sua vida. Mas aí Ele muda tudo. Ele muda a história da nossa vida, como Ele mudou a história de Pedro, Tiago e João naquele dia. Ele muda hoje também a história da sua vida. O que você tem que fazer é dizer amém, Senhor, eu creio, eu abro o meu coração para Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor, meu Senhor, eu não estou conseguindo reverter essa situação, eu não estou conseguindo sair desta dívida, eu não estou conseguindo vencer esse problema familiar, eu não estou conseguindo arrumar emprego, eu não estou conseguindo, meu Deus, eu não estou conseguindo fazer nada certo, porque as coisas que eu tento fazer dá errado, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Pode falar isso para Jesus. Interfere na minha vida, Senhor. Dá a Jesus Cristo liberdade de ação na sua vida. Dá o controle da sua vida para Jesus. Dá o comando da sua vida para Ele. Quando Pedro falou assim, Senhor, nós pescamos, trabalhamos a noite inteira e não conseguimos nada, mas agora sob a tua palavra nós lançaremos a rede. Ou seja, ele entregou o controle da sua vida para o Senhor, ele entregou o controle da vida dos seus amigos para o Senhor. E qual foi o resultado? O resultado foi que ele, os seus amigos e até os amigos do outro barco foram abençoados. Então entrega o controle da sua vida ao Senhor Jesus. Não cometa loucuras, não sai por aí quebrando cabeça, desesperado, fazendo coisas que o diabo está soprando nos seus ouvidos para fazer. Vai lá, acaba com tudo, põe um fim nesse negócio, acaba com tudo, mata eles, depois se mata. Não faça esse tipo de coisa, não cometa loucura, seja sábio, entregue a sua vida para o Senhor Jesus, dá o comando da sua vida para Ele, se renda aos pés de Jesus, chame Ele para a sua casa, chame a Ele para a sua vida fracassada, chame a Ele para os seus negócios falidos, chame a Ele para te ajudar a pagar as dívidas, chame a Ele para te conduzir, chame a Ele para te ajudar. Chame o Senhor Jesus. Querido Deus e bondoso Pai, bendito seja o Senhor que não nos desamparou,
mas olhou para a nossa fraqueza, olhou para a nossa fragilidade e enviou o teu Filho amado para nos resgatar, para nos dar vitória, para nos dar alegria, para nos dar paz, para nos dar saúde, para nos dar vida abundante, mesmo depois da morte. Que o Senhor tome o controle, meu Deus, da vida desta pessoa, assim como naquele dia, meu Pai, o Senhor tomou o controle da vida de Simão Pedro, da vida de Tiago, de João, fazendo a obra maravilhosa na vida deles, chamando-os para o ministério, chamando-os para ser pescadores de homens. E eles foram usados gloriosamente, poderosamente pelo Senhor. Eles foram os canais, meu Deus, para a bênção do Senhor chegar até as nossas vidas. E assim também, meu Pai, a vida deste homem, desta mulher, a vida deste rapaz, desta moça, que não tem tido sentido, porque ela tem andado de porta em porta, levando o seu currículo, e as pessoas nem querem pegar mais. E isso, meu Deus, tem causado tristeza, isso tem causado desânimo e angústia, mas em nome do Senhor Jesus, que esta jovem seja guiada hoje, meu Deus, no local que o Senhor abriu a porta para ela, no local que o Senhor preparou o emprego dela. Que esse rapaz seja guiado hoje, meu Deus, pelo Espírito do Senhor, àquele local que o Senhor preparou o trabalho, o emprego para ele. Que esse pai de família, meu Deus, seja guiado pelo teu Espírito, seja levado, meu Deus, até o local que o Senhor preparou o emprego dele. Ainda, meu Deus, que ele tenha espalhado o currículo por todas as empresas e ninguém o chamou. E ele está decepcionado, cansado, desiludido e amargurado, mas que ele seja agora tomado pelo Espírito do Senhor e conduzido, meu Deus, até o local que o Senhor abriu a porta para ele, porque a porta que o Senhor abre, ela permanece aberta, porque ninguém pode fechar. Que o Senhor o leve lá, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe esta casa, meu Deus, que o Senhor abençoe esta família, que cada membro desta família viva na fé, viva na esperança, meu Deus, viva no amor do Senhor, que todos desta casa se rendam a Ti, entregue o controle de suas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor os conduza de triunfo em triunfo, de vitória em vitória. Nós pedimos isso para a tua glória, nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor mude esta situação, seja ela qual for, seja no casamento, seja na saúde, seja nas finanças, seja, meu Deus, no relacionamento familiar, seja, meu Deus, no vício, que alguém está, meu Pai, mergulhado dentro desta casa, mas que o Senhor mude essa situação, abençoe esta casa, abençoe esta vida, abençoe esta família. Nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus. E nós queremos, meu Deus, que o Senhor já está fazendo a obra. Com essa certeza nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e eternamente. Amém. Muito bem, Deus te abençoe. Fique você nos braços de Deus, porque não tem lugar melhor para você estar do que nos braços do Pai Celestial, nos braços do Senhor Jesus. Ele sabe cuidar de nós. Abriga-te debaixo das asas do Altíssimo Deus. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua casa, da sua família. Ele tem cuidado de mim, da minha casa e da minha família. Eu posso dizer o mesmo para você. Ele tem cuidado da Igreja Evangelho Vivo, na qual Ele me constituiu como pastora. Ele tem cuidado das famílias e Ele tem cuidado de outras pessoas que têm sido alcançadas através da graça e da misericórdia dEle, através do Evangelho do Senhor Jesus. Ele vai cuidar de você. Um grande abraço, e se você tem sido abençoado, abençoada, compartilhe com outras pessoas este vídeo, para que outras pessoas também sejam abençoadas e prossigam felizes. Um grande abraço, fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Se inscreva no nosso canal. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e até o nosso próximo encontro.